Muito bem, hoje eu quero compartilhar um trecho da Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 44. Nós vamos ler e comentar até o versículo 20 deste capítulo, que começa dizendo o seguinte: Agora ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e te ajudará, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Deus começa dizendo que escolheu o povo de Israel para ser o seu povo, diz que ele formou dentro do ventre a cada uma daquelas pessoas, ele pode ajudar e diz para que eles também não temam. Deus pode dizer isso. Verso 3 diz: Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Deus pode abençoar. Eles brotarão como grama, como salgueiros junto às correntes de águas, como árvores frondosas. Um dirá, eu sou do Senhor, e outro se chamará pelo nome de Jacó. E aquele outro escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e tomará o nome de Israel por sobrenome. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, ou seja, o nosso Deus é o Rei verdadeiro, seu Redentor. Deus pode nos redimir, livrar-nos dos nossos pecados, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Com essas mesmas características, Jesus se apresenta no texto do Novo Testamento, em Apocalipse capítulo 1. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o princípio, ele é o fim. O verso 7 diz: Quem é como eu, que o proclame e o exponha diante de mim? Quem tem anunciado desde os tempos antigos as coisas futuras? Somente Deus pode dizer o que acontecerá no futuro, antes mesmo das coisas começarem a acontecer. Que nos anuncie o que ainda acontecerá. Não vos assusteis, nem temais. Por acaso não vos declarei há muito tempo? Ou seja, Deus tem o conhecimento sobre todas as coisas, inclusive sobre o futuro. A um Deus assim vale a pena servir. Não vos anunciei, isto é, Deus anunciou o que aconteceria no futuro. Sois as minhas testemunhas. Por acaso há outro Deus além de mim? E aí Deus mesmo responde: não há rocha. Não conheço nenhuma. Deus é o único Deus verdadeiro, Ele é a única rocha eterna sobre o qual os nossos pés estão firmados. Todos os que fazem imagens esculpidas, e agora vem a parte da comparação com as imagens feitas por mãos humanas, não são nada. Todos os que fazem imagens esculpidas não são nada. Os seus objetos mais preciosos não têm valor algum. Suas próprias testemunhas não veem nada, nem entendem para a sua própria vergonha. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que não serve para nada. Quem é que faz isso? O ser humano. Aquele que adora muitas vezes o Deus errado, o Deus que ele fez com suas próprias mãos. Mas o verso 11 diz: Todos os seus seguidores passarão vergonha, pois os artesãos são apenas homens. Ajuntem-se todos e se apresentem. Fiquem aterrorizados e sejam todos envergonhados. Aqueles que confiam num Deus, numa imagem de escultura, um Deus feito por mãos humanas, serão envergonhados, porque clamarão e não obterão resposta. Esperarão por esse Deus e não serão auxiliados. O verso 12 diz: O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma-o com martelos e o forja com seu braço forte. Ele tem fome e lhe dá força, não bebe água e se enfraquece. O carpinteiro estende a régua sobre um pedaço de madeira, esboça um Deus com lápis, dá-lhe forma com formões e o marca com compasso. Finalmente dá-lhe a forma de um homem, conforme a sua beleza, para colocá-lo num santuário. E Isaías vai descrevendo aqui como é formado uma imagem de escultura, seja de ferro, seja de bronze, seja de madeira, só fruto da imaginação humana. Um homem corta cedros, ou pega um cipreste ou um carvalho, 3 tipos de madeira. Assim escolhe dentre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Isso serve para o homem queimar toda uma parte da madeira e com ela se aquece. Toma uma parte da madeira e com ela se aquece. Ou seja, aquela mesma madeira que ele vai usar para fazer uma imagem de escultura serve para se aquecer também.
Acende um fogo e assa o pão. Também serve para cozinhar, já que na época não havia fogão a gás, era só a lenha. Também faz um deus e se prostra diante dele. Com a mesma madeira, o homem se aquece, né? Faz uma lareira, faz a comida, assa a comida e faz um deus falso. Fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. É inútil confiar num Deus assim. Ele queima metade no fogo e com isso prepara a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Depois se aquece e diz: ah, já me esqueci, já experimentei o fogo. Então com o resto faz um Deus para si, uma imagem de escultura. Os homens fazem isso com o mesmo material que servem para outras coisas. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e dirige-lhe uma súplica. Livra-me, porque tu és o meu Deus. É esta a esperança de alguém que confia num Deus feita pelas próprias mãos. Uma esperança inútil, uma esperança infantil, virtual, que não serve de nada. Nada sabem nem entendem, porque seus olhos foram fechados para que não vejam e o coração para que não entendam. Isso aqui já é a consequência do pecado dos adoradores de imagens. O Salmo 115 diz que aqueles que adoram os deuses feitos por mãos humanas se tornarão semelhantes a elas. Por exemplo, é isso que aconteceu no episódio do bezerro de ouro, narrado em Êxodo capítulo 32. Os homens fizeram para si um bezerro de ouro, disseram que aquele bezerro os havia libertado da terra do Egito, quando em Êxodo capítulo 20 o próprio Deus havia dito que o Senhor é quem havia tirado o povo hebreu da terra do Egito, e adoraram aquele bezerro e misturaram naquela adoração o nome do Senhor, blasfemando o nome do Senhor. E quando Moisés desce do monte, junto com Josué, então ele quebra o bezerro de ouro, tritura o bezerro de ouro, joga aquele pó na água e as pessoas bebem aquela água. E também se tornam de coração duro, de dura cerviz, dura coluna cervical. Porque aqueles que adoram imagens de escultura acabam se parecendo mais com essas imagens de escultura. E o povo hebreu se tornou parecido com o bezerro de ouro, obstinado, vai para onde quer, é de dura cerviz, não se prostrava perante o Senhor e literalmente acabou ingerindo aquele bezerro de ouro, que foi triturado por Moisés. No próprio capítulo 32 de Êxodo nós vemos a narração disso, tá? E as pessoas aqui em Isaías 44 também, no verso 18 diz que eles nada sabem nem entendem, porque seus olhos foram fechados para que não vejam e o coração para que não entendam. Ou seja, a semelhança daqueles deuses feitos por mãos humanas, que têm olhos, mas não veem, pode até ter coração, mas não sentem, tem cabeça, mas não pensam, enfim, tem braços, mas não acolhem. As pessoas tornaram-se cegas e surdas e com coração endurecidos para ouvir a voz do Senhor, fruto da sua própria idolatria. Nenhum deles pensa, diz o verso 19, não tem conhecimento nem entendimento para dizer: queimei metade no fogo e assei pão sobre as suas brasas, fiz um assado e dele comi, e faria eu do resto uma abominação? Não, vamos aproveitar então para fazer um Deus. É o que eles diziam, né? Eu me ajoelharei diante de um pedaço de uma árvore? Não, mas diante de um Deus que ele mesmo faria, eles se ajoelhariam. Ele se alimenta de cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira isto que está na minha mão direita? Então, o contraste entre Deus e os falsos deuses e aqueles que adoram o Deus verdadeiro e os falsos deuses é muito grande. Quando, porventura, adoramos a Deus, aí nos tornamos mais parecidos com o Senhor. Nós somos mais misericordiosos, como Deus é misericordioso. Nós somos mais amorosos, como Deus é amoroso. Nós iremos viver eternamente com o Senhor no céu, porque Deus vive para sempre nos céus. E, enfim, vale muito mais a pena servir a Deus, o Deus verdadeiro. Continue conosco, veja outros vídeos, compartilhe essa mensagem com aquele que não conhece a Deus ainda, o Deus vivo e verdadeiro. E veja o nosso site, brevemente teremos cursos online lá. Que Deus nos abençoe.